Tudo bem? Ivair aqui com vocês para mais uma videoaula, dando sequência então, página 6, check it out. E aqui no check it out nós temos o present continuous, que é o presente contínuo, é o presente que acontece nesse momento em que eu falo e que ele tem um progresso. Por isso que a gente fala assim: eu estou estudando, isso é agora. Eu estou assistindo TV, isso é agora. Ele está lendo um livro, então é agora. Por isso que é necessário ter o verbo to be ali no presente mais o verbo principal com o ing. Então vamos lá. No exercício 1 fala assim: read this sentence from the article and answer when it's the action in bold happened. Então, leia as sentenças do artigo e responda quando a ação em negrito está acontecendo. Então, vamos lá. They are spending lots of time in front of the other screen. Eles estão gastando muito tempo em frente a outras telas. Teenagers are watching both cable and streaming source. Os adolescentes estão assistindo em ambos, a cabo e serviço de streaming, serviços de tela. No caso aqui a gente vai utilizar serviço de streaming mesmo, que o streaming é muito mais utilizado aí na língua portuguesa. Então, olha só, they are, tá abreviado aqui, mas é o are, tá? E o spend termina com D, foi acrescido o ing no final para dar essa continuidade. A mesma coisa aqui embaixo no watch, que termina com H e ficou watching com ing, que é o sentido de assistindo. Bom, com isso o que eu entendo? Que eu tenho o sujeito aqui, que é o they, depois eu tenho o verbo to be aqui, que é o are, e depois eu tenho o verbo principal com o ing no final. A mesma coisa aqui. Eu tenho teenagers no plural, que é o sujeito. Depois eu venho aqui com o are, que é o verbo be, no presente. E depois eu venho com watching, que é o verbo principal da frase com o ing. Legal. E chegou nessa parte. O 2 fala assim: analise as sentenças acima e use as informações da caixa que descreve a estrutura no presente contínuo. Então você tem main verbo mais ing. Main verb significa verbo principal. Subject significa sujeito. E verb be significa o verbo to be. Então nesse caso aqui, qual que é a estrutura que vem aqui em cima? Primeiro, então, vem subject, que é o sujeito. Deixa eu colocar aqui com S maiúsculo, né? Subject. Depois do sujeito, então, na frase vem o que? Verb be, tá? É o que vem aqui, seguindo a regrinha. E no final, main verb plus, que é o mais, esse tracinho aqui não significa menos, significa que algo vai conectar a ele. Então, mais ing, tá? É assim mesmo que a gente monta. Esse sinalzinho aqui não é menos, é sinal que ele vai engatar em uma outra palavra, então fica verbo principal com ing. Essa é a regra básica. Sentenças na afirmativa, ela segue essa estrutura aqui. Ótimo, vamos dar continuidade então. Aqui está falando, nós usamos o presente contínuo para mencionar ações em progresso ou descrever cenas. Ela indica que alguma coisa está acontecendo no momento da fala ou que é uma atividade em andamento. Foi o que eu acabei de falar, tá? Vamos ver o exemplo? Dave watches TV in the evening. Isso é um fato. O Dave, ele sempre assiste TV à noite. He is watching his favorite TV show right now. Ele está assistindo o show de TV favorito dele
agora mesmo. Ou seja, essa parte aqui, ó, tá mostrando que a situação, ou vamos dizer, a ação, está acontecendo agora, nesse momento. Por isso que é necessário ter o verbo be aqui, de acordo com o sujeito, é claro, e o verbo principal com ing. Muito bem. Então eu sei agora que o verbo to be no presente para fazer o present continuous é am, is e are. Quando eu uso o am somente com o I, ó, tá vendo que aqui na afirmativa tá I'm? O que eu preciso colocar aqui então para ficar certinho essa informação? Colocar o am. Então, I am. Certo? Então aqui embaixo falta o am também. Na forma negativa, veja, o not está vindo depois do verbo be. Aqui eu consigo fazer contraction. Aqui, am not, eu não consigo. E aqui, ó, he, she, it, is. Então o que está faltando aqui? O is. Porque ele está ali na forma contraída. E aqui a forma full, a forma completa. E aqui no he is not tá faltando o que então? Isn't. É a outra forma que a gente tem de escrever o is not. Então eu coloco isn't. Já que aqui tá is not, aqui fica isn't. Veja, aqui eu não tenho como fazer not junto. Aqui eu já tenho, tá? Aqui we, you, they, are. Então aqui está faltando o are na forma escrita corretamente. Então tá aqui, were na forma full, forma completa. Lembrando que isso aqui é contraction. E quando tem o are not, vai ficar aren't. Essa daqui é a forma contraída, né, de are not. Então we, you, they, are. Tá vendo? Quando que eu uso o am para I, ó, somente para I. Quando eu uso is para he, she ou it. Quando que eu uso o are para we, you e they. E aí eu posso colocar we are, you are, they are. Ou we're, you're, there, tá? You're, com a abreviação aqui. Quando eu utilizar o are not, o normal não é eu fazer essa contraction aqui. O normal é eu fazer esta daqui. O are mais o not para ficar aren't. We aren't, you aren't, they aren't. A mesma coisa aqui para o is, tá? Esse aqui são as formas. Agora, aqui embaixo fala assim, ó. Nós mudamos o verbo be para fazer sentenças negativas e para fazer questões no present continuous. O verbo principal não muda a forma. Então, olha só. Como que eu deixo a forma negativa, a forma de interrogativa, montando questão? Eu faço o inverso. Em vez de colocar teenagers are, igual estava lá em cima, eu faço o inverso. Primeiro eu venho com o verbo to be, depois o sujeito, que é o teenager. Are teenagers watching stream service? Interrogação. Então, eu fiz a inversão aqui do verbo be com o sujeito. E, é claro, o watching ficou na sua forma mesmo com ing. A resposta para isso é yes, they are. Sim, eles estão. Ou they aren't watching as much broadcast TV nowadays. E aqui, ó, tá falando assim, ó, aren't, que é o are mais o not. É o mais comum de utilizar, esse aqui, ó, aren't. Então, they aren't watching as much broadcast TV now. Eles não estão assistindo TVs hoje em dia. Eles estão indo para outras telas, Netflix, Amazon e assim vai, tá? Até Globoplay, vamos dizer assim. Mas transmissão de TV mesmo tá mais difícil. Então é isso daqui mesmo. E aí vem falando assim, ó, como eu faço questões com o verbo be. Então, vocês irão preencher dessa forma aqui, ó. Vamos lá. Texto, aí vocês vão colocar assim, ó. Que o be, vou até deixar maiúsculo, comes before the
subject. O que quer dizer isso aqui? Quando eu vou fazer questão, o verbo to be, ele vem antes do sujeito. Não foi o que aconteceu aqui quando eu fiz essa questão? Então, aqui já mostra que o verbo be vem antes do sujeito quando eu faço questão. Então, tomem nota aí com essa explicação. Aqui está falando, nós simplesmente adicionamos o ing para a maioria dos verbos, embora existam alguns casos especiais. Quando o verbo termina em e, derruba-se o e, ou seja, eu tiro o e e coloco o ing. Exemplo, dance, aí fica dancing. Quando o verbo termina numa sílaba forte, com consoante, vogal consoante, que é o tal do CVC que a gente conhece, a gente dobra a última consoante e adiciona o ing. Exemplo, sit, já é uma sílaba só, então ela é tônica. Consoante, vogal, consoante, eu dobro a última consoante, fica sitting. Agora, o que vocês irão fazer aqui nesse exercício? Montar as sentenças aí com os verbos que estão aqui na caixa. Janaína, her book. E aí, tá olhando aqui, ó. Letra A é essa foto aqui. O que ela está fazendo com o livro dela? Então, eu vou escrever aqui, ó. Janaína is, porque ela é she, né? Janaína is color. E aí coloco o ing. Coloring her book. Então, a Janaína está colorindo o livro dela. Vocês irão fazer isso para as demais. Prestem atenção nas fotos que seguem. Apesar que aqui faltou a foto, né? Não, na verdade não fez o upload, mas na apostila de vocês tem e vocês vão ver direitinho aí, tá? Aqui no exercício 2, vocês irão completar as sentenças, então, de acordo com a informação dada entre parênteses. O que está entre parênteses? O verbo principal, que a gente chama de main verb. É ele em que eu vou colocar o ing. Ah, professor, mas tem 2 espaços. Por quê? Porque é uma questão, e em questão, aqui no primeiro espaço eu vou colocar o verbo be, porque o verbo be vem antes do sujeito quando eu faço questão. E depois o verbo principal, eu vou colocar o ing para ele. Então, na conversa que ela fala assim, Hey Lisa, what are you doing? O que você está fazendo? E aí, como é questão, o are vai vir antes do you. Lembrando, nós estamos falando de present continuous. Tudo aqui que é present continuous, eu vou ter que ter o verbo to be de acordo com o sujeito e depois o verbo que está entre parênteses com ing. Uma coisa que eu falo assim, professor, mas aqui é 2 espaços e não é uma questão essa primeira parte. É sinal que esse just, a mesma coisa aqui embaixo do already, é um advérbio. E o advérbio sempre vem entre o verbo be e o verbo principal com ing. Então é sinal que o verbo be vai vir aqui e o verbo chat com ing vai vir aqui. Qual que é o verbo be que eu utilizo para I? Muito bem, é o am. Então, I am just chatting online. Agora é com vocês, vamos ver se vocês entenderam a explicação para fazer essa parte bonitinha. Já no exercício 3, eles falam para você assim. Aliás, ele fala para você assim. Look at the image and write negative, affirmative sentence in the present continuous. Então, vocês irão fazer frases na afirmativa e na negativa, de acordo com a informação dada. Olha, o sinal está aqui, ó. Menos, e aí é o sim, então aqui tem que ser negativa. Aqui está falando que é mais, então ela é positiva. Lembrando que a primeira frase acaba aqui no ponto. Então como é que fica assim, ó, já que é negativa a primeira? Sam is. Lembra? É o is por quê? Porque é Sam. Sam is not sing. O Sam, ele não está cantando.
que ele está fazendo? Ele está dançando. He is dancing. He is dancing at the talent show. Ah, que legal, agora eu entendi que é para fazer. Então, olha, positivo, he is dancing. Negativo, is not. Ah, professor, mas você falou que pode deixar como contraction. Posso fazer isso? Pode. Aqui, ó. Eu posso fazer assim, sem problema algum. Sam isn't singing, he's dancing at the talent show. As duas formas aqui estão corretas. Embaixo, então, aqui eu vou deixar a forma que eu fiz primeiro, para que vocês não esqueçam. Is not sing. Ponto. He is dancing at the talent show. Tá? Para vocês verem que as duas formas quer dizer a mesma coisa, é só contraction e é a forma completa de escrever. É a mesma coisa, não muda nada de significado e sentido. Tá? É assim mesmo que funciona. Então vocês vão fazer isso. Aqui no Connection só está falando sobre alguns brinquedos muito populares, tá? Tartarugas Ninjas, Beanie Babies. Aqui, né, é chamado de scooter, né? Mas com um patinete. Aqui o Xbox 360. Aqui a boneca Elsa. E aqui o Fingerlings, que é dos macaquinhos lá, né? E vem as questões aqui embaixo. Do you know these toys? Did you play with any of them when you were young? Você conhece algum desses brinquedos? Já brincou com eles quando você era criança? Mais jovem? Which of these toys are still popular? Would you like to play with any of them? Qual desses esportes ainda é muito popular? E você gostaria de brincar com algum deles? Aqui, ó, é bem tranquilo vocês colocarem a resposta. O Xbox é o mais popular. Gostaria de brincar com ele? Sim, tá? E de acordo com esses brinquedos, a gente vem aqui para a parte ideal, que é baseado no infográfico, tá? Rotule os seguintes brinquedos. Então, temos um gráfico e vocês irão montar aqui qual o nome dos brinquedos que estão aqui, tá? Seguindo aqui no exercício 2, olhando as imagens, as palavras estão fora de ordem, as letras estão fora de ordem e vocês irão colocá-la na ordem para que possam escrever os brinquedos, tá? Então, olha, é bem simples essa daqui. No primeiro, então, vai ser o quê? Bicycle. Veja se dá para escrever isso mesmo. Bicycle. É isso aí? B e o Y, legal. Depois o C e o I, legal. Depois o C, L, E. Bicycle, bicicleta. É assim que vocês irão fazer para todos esses daqui, tá? Depois que vocês fizerem esse, aí vai estar aqui, ó, What is it? What can you do with it? Então, faça uma pesquisa sobre o brinquedo mais popular hoje em dia e responda. Isso aqui mas é legal você fazer. O que você pode fazer com ele, se você gosta e por quê. Tá bom? É assim que você irá fazer. Agora eu vou colocar um áudio para o exercício 2. Mas antes, aqui no 1 fala assim, que tipo de brinquedo você brinca ou costumava brincar? Que tipo de brinquedo? Ok, ioiô, por exemplo. Só isso aí que é para colocar. Depois na B. What is or was your favorite toy? Qual foi ou é o seu brinquedo favorito e por quê? Aí vocês colocam aqui. Pipa, soltar pipa. E por quê? É divertido. Só isso. Não é para colocar muita coisa não, porque é só para escrever aqui na frente mesmo. Agora o 2, ouça a entrevista com pessoas diferentes sobre a infância, o brinquedo de infância favorita deles e marque aquelas em que eles mencionam. Então tem aqui, ó, cars, dolls, baseballs, videogames, teddy bear, action figure, books, robots, computer, stuffed animals, tables, tablets and bicycle. Vamos lá pro áudio? Unit 7, Track 26.
My favorite toy? I had a stuffed bear. I used to tell it stories and pretend that it was telling me stories. Ooh. Books. That's actually really true. Books? I have to say probably Teenage Mutant Ninja Turtles. Just because they were action figures and I was into Kung Fu and really just, I loved them. Maybe my computer. Computer? Which sounds pretty weird because I guess now we don't really think of computers as toys. You could just do so much with it. It was like you could make things, you could be creative, you could write things, you had a freedom that you didn't really have with other toys. I like sports a lot, so I think it was a baseball and a baseball club. Like Barbie dolls. Yeah. Barbie doll? Yeah. Okay, that Or works. teddy bear. Stuffed animals. My bicycle. Toys and a doll. Muito bem, esse aqui foi o áudio então do exercício 2, exercício 13 e 4 a gente não vai fazer. O 3 é só para você circular ou sublinhar aquele exercício que está aqui na atividade 2 que você tem ou teve em casa. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.